Que Deus ilumina a sua sexta-feira, toda a sua vida, toda a sua família. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia para arrancar todas as maldades e cancelar todo o mal que estiver na sua vida. Eu sei que muitos têm sido atacados, envolvidos pelas trevas. E por isso tudo dá errado na vida. Mas se você fizer o que esta senhora fez, a senhora Luísa, você pode ter a certeza que a luz que brilhou com ela e nela vai brilhar consigo e na sua vida. Eu sou uma pessoa que nasceu com um problema de alergia na pele. Esse problema durou até aos 3 anos, o que fez de mim uma criança muito nervosa. Por volta dos 4 anos que eu me lembro, eu comecei a ter muitos medos. Acordava com medo de estar na cama, com medo de bichos que me apareciam na cama. Eu via vultos na parede e depois a seguir, já para os meus 7, 8 anos, esses vultos começavam-me a atacar. Quando eu conseguia descansar, que depois a partir dessa altura então eu deixei de dormir de noite, esses vultos vinham sobre mim para me estrangular. A minha mãe, aquilo estava já a tomar umas proporções muito grandes e como ela, já a minha avó, trabalhava com o espiritismo, então a minha mãe sempre foi muito agarrada a essa situação de ir a videntes, a cartomantes, e então começou a correr tudo e mais alguma coisa para que realmente eu fosse aliviada. Ela levava-me a vários sítios, todo o sítio que lhe diziam que podiam expulsar esses males que estavam dentro de mim, ela ia. Tive uma violação, fui violada por um membro da minha família. Entretanto, eu comecei a namorar. Namorei durante 5 anos, ao fim de 5 anos fui traída, estava noiva para casar e desfiz o casamento. Fiquei muitíssimo mal e eu entrei em choque de tal forma que tive ataques de paralisação cerebral. Entretanto, casei. Casei precisamente com um amigo meu de casa, só que o meu casamento não foi um casamento normal, porque realmente a pessoa que eu gostava e que eu amava era a outra pessoa. O certo é que o casamento só durou 5 anos e meio. Foi do dia para a noite. Em muito pouco tempo o meu marido mudou radicalmente, ao ponto de chegar à casa absolutamente transtornado, de me querer matar. Eu tinha que andar a esconder as facas da cozinha, que ele ameaçava-me com isso, até que chegou uma certa altura que eu não aguentei mais e eu disse-lhe, ele queria me separar dele porque não queria essa vida para mim e muito menos para a educação dos meus filhos. Deixou-me tudo quanto tinha a pagar, dívidas de agiotas, dívidas de jogo. Nesse estado que eu estava, eu comecei a viver uma depressão muito grande. Tentei o suicídio por 3 vezes, para mim não tinha qualquer interesse viver. Depois, claro, comecei eu a entrar no álcool, comecei a meter-me no casino, eu saía do banco, pegava no carro e era bingo todos os dias. A parte espiritual começou a voltar, mas a voltar de uma maneira estrondosa, que eu comecei a ter visões como, por exemplo, eu vinha na caminhonete, eu vi o meu filho ser atropelado por um carro azul. Eu fui a correr para casa, quando cheguei lá o meu filho estava no hospital de Almada porque tinha sido atropelado por um carro. Até que eu fui recorrer a ver se alguém me ajudava, não é? Houve uma senhora que me disse, olha, vais ali, uma senhora que a senhora trabalha com esses espíritos e ela pode te ajudar. Comecei já a fazer trabalhos, só que não resultaram e ela disse, não, você tem mesmo que desenvolver. A minha mãe de santo diz que não, eu tinha a morte em cima. Além disso, eu tinha espíritos em mim, entidades em mim que queriam desenvolver, que queriam trabalhar e eu tinha que fazer a minha cabeça para dar autorização para eles trabalharem. Tudo eu obedeci, tudo eu fui fazendo conforme eles pediam, porque o desejo de melhorar a minha situação, até porque, entretanto, o meu filho foi para a escola e começou-se a drogar. Comecei a dar consultas, a ir fazer trabalhos ao cemitério, trabalhos na praia, trabalhos na mata, ia fazer trabalhos no lodo, ia fazer onde fosse preciso, eu já tinha autorização para fazer todos os trabalhos. Passados uns anos,
eu já estava preparada e quando fiz a minha cabeça de mãe de santo fui autorizada a abrir o meu próprio terreiro. Nós fazíamos trabalhos, por exemplo, com bonecos, com fotografias, trabalhos que levam sangue. Eu fiz um grande trabalho num cemitério, que foi levantei mesmo, abri um caixão e coloquei lá o despacho, onde era para a pessoa morrer totalmente. A gente, na altura em que está, que vive no espiritismo, nós não temos consciência, ficamos sem consciência de que realmente estamos a praticar esse mal. E foi isso que me fez a mim pensar 2 vezes. Eu comecei a ver, ao fim de 11 anos, o meu filho estava nas drogas, cada vez pior. A minha filha deu-lhe uma depressão de tal ordem, fechou-se num quarto durante o ano. Eu fiz a última obrigação para o meu filho e a minha mãe de santo disse-me isto assim: o orixá da cabeça dele está a dizer que ele vai ser sempre um desgraçado na vida. Comuniquei à minha mãe que não ia mais, minha mãe de santo que não ia mais, que ia deixar, porque eu não via nada, então que ia procurar outro sítio para tratar do meu filho. Começo a sentir-me muito mal. E eu fui para o hospital e fiquei durante 1 ano inteiro internada no hospital. E então chamaram a minha mãe, chamaram o meu irmão e disseram que não havia nada a fazer. Levassem-me para casa porque não havia mais nada a fazer. Eu estava deitada na cama, a minha filha lembrou-se que tinha um rádiozinho que era do meu pai e foi ligar aquele rádio. Aparece um senhor a falar e a fazer uma oração e a falar que se estivesse doente podia ser curado. Ela começou a ligar a rádio todos os dias àquela hora para ouvir a oração. E eu ouvia e aquilo começou a ficar em mim. Eu pedi à minha mãe: oh mãe, leva-me a esse senhor, leva-me, eles dão uma morada aqui, leva-me. E a minha mãe disse: então queres ir, vais. Eu comecei assim, a sentir uma vontade de lutar. Passado uns meses consegui começar a andar. A partir daí eu lutei, o meu filho deixou as drogas, a minha filha que estava com uma depressão em último grau foi curada, eu da minha depressão fui curada, as minhas dívidas foram pagas. Eu criei uma paz incrível dentro de mim. E a principal bênção que eu recebi foi Deus estar comigo, Deus me aceitar tal e qual como eu era. Eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito Santo e a minha vida foi transformada radicalmente, de dentro para fora. Hoje eu sou feliz de verdade. A senhora Luísa se libertou de tudo aquilo que a afligia, que lhe apoquentava. Foram anos de sofrimento, até que a luz resplandeceu, e quando a luz entra, todo o mal é arrancado. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Senhora, Senhor, entenda uma coisa: esse mal-estar familiar, brigas, confusões, às vezes por nada, essa doença que você não consegue superar, essa depressão que há anos está consigo, essa tristeza, esses pensamentos de morte, de suicídio, esse mal que entrava aos seus caminhos, tudo dá errado no trabalho, na empresa, no negócio, tudo dá errado para a sua vida. Isso é uma fluência do mal e você precisa passar pelo caminho do sal. Hoje, olha as imagens, o nosso caminho do sal foi preparado com esse sal do Mar Morto. Aí está o senhor Bispo Miguel recolhendo o sal do Mar Morto e também na mesma região de Sodoma e Gomorra, onde Deus cancelou todas as maldades. Agora, veja estas imagens. É o caminho do sal já preparado, em forma de cruz, na nossa igreja, no nosso cenáculo do Funchal. É nesse caminho que você vai pisar. E quando você passe por esse caminho, o mal não passará. É hoje, sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã,
às 3 da tarde e às 7h30 da noite, no nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Qualquer informação que você precise sobre as igrejas Universal aqui na Madeira, Portugal continental, nos Açores, Europa e mundo, pode ligar ao 21 836 8008. E antes de eu chegar à igreja, eu era uma jovem traumática, porque os meus pais sofreram uma separação e aquilo me afetou. Depois, futuramente, comecei a trabalhar e depois a seguir a estudar à noite. Então chegou uma dada altura do meu tempo e eu quis desistir do estudo, foi no 3º ano do curso de Direito, porque eu não conseguia, já estava completamente cansada e comecei a ter pensamentos negativos e fiquei muito pessimista. Fiquei umas 2 semanas sem ir para a faculdade, até que um dia uma colega ligou para mim e me chamou: Elizabeth, o que é que se passa? E eu disse: eu quero desistir do curso. Eu comecei a sentir dores na nuca, cansaço nas costas, muitas dores de cabeça. Depois fui ao médico, ela disse: a notícia não é boa. Tudo aponta que eu tomo uma medida e temos que te operar. Como eu já estava na fé, mantive-me firme, mas a minha cabeça já tinha uns pensamentos assim: como é que vai ser a minha vida? Mas quando eu saí do hospital, eu lembrei logo da fé. Eu disse assim: o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. Seja ele maligno ou benigno, eu sei que ele tem poder para me curar. Quando eu cheguei na cirurgia, do meu departamento era a mais nova. Eu estava tranquila, comecei a orar. Eu uso da minha fé como foi me ensinado na igreja. Às 8 da manhã fui a primeira que fui para o bloco. Fiz a cirurgia às 8. Quando eu saí do bloco eram praticamente 14 horas. Em pouco tempo o meu braço, que eu andava assim, ele começou a ir para baixo. Começou a ir para baixo e para fazer sentido assim era muito difícil, eu não conseguia. Entanto o médico veio e disse: olha, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. De todas as cirurgias que eu fiz hoje, a tua é a melhor cirurgia do dia. E daí começaram a ver a minha transformação e tu tens algo diferente. Depois de 3 dias eu saí do hospital. É estranho uma pessoa que faz uma cirurgia dessa e sofre uma lesão assim, volta a ter um movimento do braço. Como quem diz, alguma coisa se passa aqui. E eu continuei a usar o azeite e na minha dada altura ele disse: então hoje vamos fazer um movimento diferente. Vamos ver se consegues fazer assim. Aí de repente eu fiz o braço e o braço ficou assim. Próxima semana ela fez um teste. E eu sempre a usar azeite. Agora vamos ver se vamos conseguir levantar até assim. Esta posição também. Aí eu fiz faz o movimento todo, assim, assim, assim. Eu levantei todo ele para cima. E ela ficou muito feliz mesmo. E disse: eu gostei muito da tua evolução, agora só vamos trabalhar outra parte. E passando, fui fazer as minhas consultas e quando dei conta ao braço, já tinha o movimento do braço. Veio o resultado da biópsia, também do exame da cirurgia, foram fazer a biópsia de novo. Descobriram que o tumor era benigno. Aí eu fiquei muito feliz porque eu sabia que o Deus estava lá todo o tempo, a todo momento. Basta a gente crer e confiar. Então, durante esse todo tempo, ele esteve comigo. E hoje eu faço os meus trabalhos normais. A maior força que eu tenho é a minha fé. E eu sei que Deus existe. E eu passo este testemunho para os meus colegas, para os meus familiares. Eu sou exemplo para todos. O Espírito Santo é a melhor dádiva. Ele é a minha fonte de inspiração. Sem ele eu não consigo fazer nada. Ele me inspira a todo momento em situações difíceis, tanto para mim e para os outros. Então me coloco à disposição dele. Sem ele eu não sou nada, nada mesmo. Por que eu participo? Porque quando eu venho, eu recebo sempre uma palavra. É que ela alimenta o meu espírito, alimenta a minha fé. E eu consigo a semana toda, todos os dias. Então, tenho uma força, eu recebo aquela força para mim e dou para os outros. Foi na Igreja Universal que eu fui totalmente curada e transformada de dentro para fora.
Eu comecei com depressão por volta dos meus 30 anos. Eu nem tinha razão para essa depressão. O meu marido era meu amigo. Eu não era rica, mas tinha o suficiente para viver. Os meus filhos estudavam. Uma vida normal. Mas depois começou por me doer a cabeça e os olhos. E fui ao médico. O médico mandou-me, olha, tratamentos, mas nada resultava. E então mandou-me para o psiquiatra. Estive internada numa clínica particular. Psiquiatra, 3 semanas. Nada adiantou. Eu achava que eu era louca. Chorava muito. Tudo me dava tristeza. Tudo me dava tristeza. Depois eu corria, fui a todo lado. O meu marido levava-me a todo o sítio, onde diziam, além há resultado, além vais resolver o teu problema. Eu fui a todo lado. E tinha alturas que eu, às 2 da manhã, ainda não tinha adormecido. Levantava-me a tomar mais calmantes. Às 5 da manhã ainda não tinha adormecido. Levantava-me a tomar mais calmantes. E começou a aumentar o desejo de suicídio. E cheguei à igreja, foi uma senhora, minha amiga. Eu fui recebida com todo o amor e carinho, até hoje. Eu saí logo no primeiro dia alegre. Leve, muito leve. Hoje tenho paz, tenho alegria. Eu hoje tenho tudo. Nunca mais precisei de calmantes. Durmo perfeitamente. Eu, depois que eu fui liberta, eu tenho pensamentos positivos. Onde antigamente eu só tinha pensamentos de derrota. De morrer. Hoje não, hoje sou alegre, eu consigo tudo. Posso dizer que nunca, há mais de 25 anos que não precisei de psiquiatra, de calmante, de nada para a depressão. E neste domingo, mais um primeiro dia da semana, buscando a Deus. Esses testemunhos de pessoas que foram envolvidas pelo Espírito Santo, provam a grandeza de Deus e a importância de tê-lo em nós, através da pessoa do Espírito Santo. A senhora, o senhor, que às vezes não sabe o que fazer. Eu estou perdido, às vezes eu não sei como agir, não sei como reagir. É a falta do Espírito Santo. Você que fica triste, insatisfeito com tudo, rabugento, desculpa a palavra, pensando na morte, que a sua vida não tem razão, não tem sentido, entregou-se à depressão, aos vícios, entregou-se aos problemas, é a falta do Espírito Santo. Você que é infeliz, mesmo tendo tudo, entre aspas, você tem trabalho, tem dinheiro, tem família, tem casa, tem carro, tem uma namorada, tem um namorado, mas é infeliz, é a falta do Espírito Santo. Mude isso, buscando o bem mais precioso que nós temos. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida. igrejauniversal.pt